Tudo bem? Professor Vitor Dalton na área e eu estou aqui para corrigir as questões da prova da Polícia Federal para o cargo de agente. Sejamos sinceros, foi uma prova difícil. Vou corrigir aqui a parte de informática básica, a parte que me coube lecionar para este concurso. Vamos lá? Então, eu tenho aqui uma versão de prova, eu vou aqui prosseguir nas questões, peço que você acompanhe a questão comigo e veja a minha correção, a minha sugestão provável de gabarito. Questão 61, o endereço IP 172.20.1.1, identificado por Marta, é o endereço IPv4 de um servidor web na internet pública. E aqui você tinha que ter tido muita atenção. Tá? Quando a gente estudou redes, a gente estudou o protocolo NAT, que faz a tradução de endereços IP da internet para a rede local. E lá nós vimos algumas classes de endereço IP reservadas. E a classe B tem endereços IP reservados entre 172.16.00 a 172.31.255.255. Como o endereço 172.20.1.1 ele se encontra nesse intervalo, esse endereço não pode ser um endereço de um servidor web na internet pública. Portanto, este gabarito provável ele virá como errado, pois esse é um endereço reservado, ele não pode estar disponibilizado na internet. Questão 62. Por meio do serviço de proxy para a rede local, Marta poderá acessar, a partir da sua estação de trabalho, tanto os sítios da intranet quanto os sítios da internet pública. Aqui eu estou um pouco capcioso com o CESP, tá? Porque o proxy, você sabe que é aquela máquina que obriga o fluxo de dados a passar quando você tem uma comunicação da sua rede local com a internet e vice-versa. Então, se você tem, por exemplo, uma aplicação de mensageria, um Spark da vida no intranet local, e você tem troca de mensagens entre servidores de uma rede local, a sua comunicação ela não precisa passar pelo proxy quando você está dentro da intranet. Portanto, eu acredito que o gabarito provável dessa questão seja errado, porque quando você tem comunicação dentro da intranet, você não precisa passar pelo proxy para fazer essa comunicação. Então, o gabarito provável ele estará errado. Questão 63. O sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta, que no caso é o Windows 10, conforme o enunciado da questão, inclui nativamente a plataforma Windows Defender, composta por ferramentas antivírus e de firewall pessoal, entre outras. E o Windows 10, em sua última atualização de abril de 2018, ele tem a central de segurança do Windows Defender. Eu falei isso na revisão de véspera, que integrou realmente firewall, anti-malware, que no caso engloba aí a funcionalidade de antivírus, dentre várias outras funcionalidades. Então, sim, eu acredito que o gabarito provável deste item ele seja o correto. Questão 64. RUIS é o serviço que permite a consulta direta de endereços IPv4 dos sítios visitados por Marta, a partir das URLs contidas no seu histórico de navegação. E isso não faz sentido, tá? RUIS é um serviço disponibilizado na internet. O Registro BR disponibiliza o RUIS, por exemplo, para você saber quais são os dados do proprietário daquele domínio web. Tá? Falar de endereço IPv4 a partir da URL. Eu acho que a banca tentou fazer o candidato confundir alguma coisa ali com DNS. Então, mesmo apesar de existirem serviços na internet que explicam que podem, dado a URL, dizer qual o endereço IP correspondente. Se você procurar na internet, aí facilmente você vai encontrar, saber IP a partir da URL, você vai encontrar também esse tipo de serviço na internet. Mas definitivamente não é o RUIS. Então o gabarito provável ele é errado. Questão 65. A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota, a partir de outra estação conectada à internet. E aqui a banca queria pegar o candidato distraído, porque conexão de área de trabalho remota, o próprio site da Microsoft fala que antes de você fazer uma conexão dessa, você tem que ver se as conexões são permitidas pelo firewall do computador. E a questão 65 ela tem dois agravantes, não só o firewall do computador, como as configurações corporativas, dos ativos de segurança corporativas. Então, na verdade, tudo isso tem que estar desbloqueado para poder funcionar a conexão da área de trabalho remota.
Por isso, eu acredito que o gabarito provável dessa questão ele esteja errado. Nossa, desculpa aqui, eu peço até desculpas porque eu coloquei aí de forma equivocada, tá? Mas eu acredito que o gabarito dessa questão esteja errada, porque não tem como. É necessário que o firewall da máquina e o firewall dos ativos de segurança da empresa, um eventual proxy e tal, tem que estar liberada a porta para usar a conexão da área de trabalho remota. Então o gabarito provável dessa questão é errada. Questão 66. A infecção de um sistema por códigos maliciosos por meio da execução de arquivos infectados obtidos de anexos de mensagens eletrônicas, de mídias removíveis. Deixa eu só voltar para não ficar dúvida, né? Que vai que depois você vai dizer que viu, né? Então, deixa eu colocar, já corrigir em tempo real, não tem problema nenhum não, tá? Só para mostrar mesmo que o gabarito da questão 65 provável é errado. Questão 66. A infecção de um sistema por códigos maliciosos por meio da execução de arquivos obtidos de anexos de mensagens eletrônicas, de mídias removíveis, de páginas web comprometidas, de redes sociais ou diretamente de outros equipamentos. Olha só, tá? Eu acho que está muito óbvio, né, que a infecção ela pode acontecer, né, por meio de anexos de mensagens eletrônicas, de mídias removíveis, de páginas web comprometidas, de redes sociais ou diretamente de outros equipamentos. Eu fico aqui com a ressalva que eu não entendi bem o que a banca quis dizer com isso aqui. Mas eu particularmente não acho que aqui esteja a pegadinha, tá? Eu acho que realmente, não sei o que o examinador imaginou, se você conecta um outro computador numa rede ponto a ponto, se você conecta um outro equipamento passível de ter vírus. Enfim, entendo que o gabarito provável dessa questão seja certo, realmente porque a conexão pode acontecer por meio desses diversos elementos que foram apresentados. Por exemplo, um smartphone conectado. Acho que poderia ser aí um outro equipamento que contamina o computador. 67. Na autenticação de dois fatores, necessariamente, né, e necessariamente é o nosso advérbio que mostra, que já levanta a sua suspeita, né, para que a questão esteja errada. O primeiro fator de autenticação será algo que o usuário possui, por exemplo, um token gerador de senha. E o segundo, alguma informação biométrica, como, por exemplo, impressão digital ou geométrica da face reconhecida, né? O famoso Face ID. Entendo que o gabarito dessa questão também esteja errado. Né? Por quê? Porque a autenticação de dois fatores, ela usa dois métodos distintos, né? O que você sabe, o que você é ou o que você tem. Mas pode ser qualquer combinação desses. Então, quando ele fala que o primeiro fator obrigatoriamente é um token gerador de senha, é algo que o usuário possui, isso pode estar errado, porque você pode ter uma autenticação dois fatores, com uma biometria e com uma senha, né? Com base naquilo que você é e com base naquilo que você sabe, sem necessariamente passar por algo que o usuário possui. Então, por conta disso, eu entendo que essa questão ela tem o gabarito provável errado. Questão 68. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima. Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Aqui eu não vejo muito mistério, acredito que o gabarito provável seja certo, justamente porque você tem aí, você tem isso acontecendo nos dias de hoje. As pessoas com excesso de informação nas redes sociais, criação de perfis falsos com a utilização dessas pessoas para finalidades maliciosas. 69. Um ataque de ransomware. Nossa, ransomware é o ataque da moda. Nossa, dito e feito, né? Apareceu na prova ransomware. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. Realmente é isso que acontece, né? O bandido ali vem pela internet, de alguma forma consegue aproveitar uma vulnerabilidade do seu computador para criptografar o seu disco rígido. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo é recuperar os dados sequestrados, é a utilização de técnicas de quebra por força bruta de criptografia aplicada. Olha, dependendo do tipo de ransomware, tipo o WannaCry da vida, que fez sucesso em 2017, cara, força bruta vai ser perda de tempo, tá? Eles usam algoritmos de criptografia muito fortes. Então acredito que o gabarito provável dessa questão seja errado,
Eu já vi, inclusive, outras questões de concurso falando que, na verdade, a melhor forma de você evitar um ransomware, evitar não, né? De você minimizar os danos de um ransomware, é você ter um backup dos dados. Porque se você ficar confiando na mão de bandido para barganhar com ele, pagar Bitcoin pro cara para liberar seu disco rígido, você provavelmente vai se dar mal. Então, o gabarito provável é errado, porque eu não consigo visualizar um especialista recomendando você ficar fazendo técnica de força bruta, porque você pode simplesmente perder seu tempo e não conseguir decriptografar aquilo, tá? Então, meu gabarito provável é errado. 70. Para o armazenamento de dados de trabalho dos colaboradores desse órgão público, né, que vinha além da assertiva, incluindo-se documentos, imagens e planilhas, e para o uso de recursos de rede compartilhados, como impressoras e computadores, seria adequado contratar o modelo de computação em nuvem denominado infraestrutura como serviço. Mas dito e feito, a gente falei que tinha um sentimento que aí a questão de nuvem na prova caiu, e como toda boa prova da PF, caiu uma questão difícil. Eu vejo que documentos, imagens e planilhas, e acrescentando impressoras e computadores, aqui a gente entra com recursos básicos de tecnologia da informação, tá? Então, o IaaS, eu acho que o gabarito provável da banca venha como infraestrutura como serviço. Ah, professor, mas quando eu vi documento, imagem, planilha, pensei de cara em Google Docs. Google Docs é software. Realmente, tá? Eu andei pesquisando bibliografias aí na internet, documentação em inglês inclusive, mas entendo que na hora que o examinador puxou essa questão das impressoras e computadores, o gabarito provável da questão seja certo, tá? Mas acho que essa questão ainda vai dar pano para manga. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai vir o gabarito da banca. Questão 71. Um estudo técnico de viabilidade e um projeto de rehosting em computação em nuvem IaaS é indicado para aplicações legadas do órgão que tenham sido originalmente desenvolvidas para mainframe. E aqui é uma outra questão muito difícil também, tá? A banca pegou pesado em nuvem pra gente. E eu andei lendo algumas bibliografias em inglês do site da Gartner. Vou deixar aqui o link aqui no vídeo. Li também no site da Amazon, da AWS, que oferece serviços de infraestrutura como serviço. Tá? E elas indicam diversas estratégias, inclusive o rehosting. Só que o rehosting, quando você tem uma aplicação legada desenvolvida para mainframe, ambos esses sites aí, ambos esses links, eles indicam que alguns procedimentos têm que ser adequados antes, desde de complementar com código para você redar um sistema que provavelmente é antigo. Porém, como o CESP colocou, né, que vai ser feito antes um estudo técnico de viabilidade, então a gente tem que partir do princípio que se o estudo técnico de viabilidade der o aval de que é possível pegar esse projeto que foi desenvolvido para mainframe e rehospedar para a nuvem, quer dizer que o rehosting é viável, tá? Então eu acredito que o gabarito provável da banca seja certo, porque realmente a questão do estudo de viabilidade, o estudo técnico de viabilidade, se você tem um estudo que diz que dá para fazer o rehosting, provavelmente esse rehosting realmente pode ser feito. Então eu vou aí acompanhar, acredito que o gabarito provável seja certo. Questão 62. Se para enviar e receber e-mail sem precisar gerenciar recursos adicionais voltados ao software de e-mail e sem precisar manter os servidores e sistemas operacionais nos quais o software de e-mail estiver sendo executado, os gestores optarem por um serviço de e-mail em nuvem embasado em webmail, eles deverão contratar para este serviço um modelo de computação de nuvem do tipo plataforma como um serviço. E plataforma como um serviço, nós vimos que é um ambiente de desenvolvimento, tá? Não é o webmail, na verdade, ele é um dos principais serviços de nuvem que existe, né? Que de tão banal a gente nem trata como nuvem, mas é um software como serviço, tá? Software de e-mail. Então o webmail ele é um serviço na nuvem, ele não será uma plataforma. Então entendo que o gabarito provável da questão 72 seja errado. Questão 73. Essa teoria, aqui está falando de teoria geral de sistemas. Aproveitei que está aí no bolo, estou comentando essa questão também. E fala que a teoria geral dos sistemas contribui para a unidade da ciência, ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas.
Tá? Isso aí, tá? É cópia da obra do Ludwig von Bertalanffy, que fala exatamente isso, tá? Essa é cópia do autor, tá? Que fala exatamente que a teoria geral de sistemas desenvolve princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas e com isso aproxima do objetivo da unidade da ciência. Então, a teoria geral dos sistemas ela contribui para a unidade da ciência realmente e o gabarito provável é correto. Questão 7.4. Nas ferramentas de busca, o indexador é o programa que navega automaticamente pela internet, localizando e varrendo os documentos em busca de palavras-chave para compor a base de dados da pesquisa. Tá? Isso aqui é praticamente descrição do Googlebot, né? Que é o robô do Google que faz realmente o rastreamento da web, utiliza ali os crawlers para encontrar novas páginas e naturalmente quando ele encontra novas páginas, ele busca ali, ele depois indexa, né? Busca tentar de uma forma inteligente você entender quais palavras-chave devem conduzir apropriadamente para aquela página. Então acredito que o gabarito provável aqui é correto. Questão 7.5. Nas aplicações de transferência de arquivos por fluxo contínuo, os dados são transferidos como uma série de blocos precedidos por um cabeçalho especial de controle. Questão difícil, questão pesada, falando sobre tecnicidade de transferência de arquivos. E você tem transferência de arquivos por fluxo contínuo, você tem transferência de arquivos por modo blocado, e aqui o enunciado da questão, na verdade, traz a definição de transferência por modo blocado. Então, certamente, o gabarito provável dessa questão é errado, porque na verdade descreveu um outro modo. Na transferência por fluxo contínuo, na verdade, você não tem uma série de blocos. Você tem um fluxo contínuo de caracteres. Questão 7.6. Nas aplicações multimídia, fluxos de dados podem conter áudio, vídeo e metadados que viabilizam a sincronização de áudio e vídeo. Aqui você está falando basicamente de streaming, né? Cada um desses três fluxos de dados de determinada aplicação multimídia sejam qualitativamente otimizados na transmissão ou no armazenamento, eles devem ser encapsulados juntos em formato de container. E eu acredito que o gabarito provável dessa questão seja certo, porque na verdade quando você tem arquivos de vídeo, você tem na verdade vídeo, áudio e você tem esses outros metadados, né? Metadados são propriedades a respeito daquelas informações, né? Propriedade daquele arquivo. Então, por exemplo, um metadado de um arquivo pode ser data de última modificação, autor daquele arquivo, tamanho daquele arquivo, enfim. E você vai entender que realmente tudo vem num arquivo só, né? Então, embora dentro daquele arquivo você tenha tipos diferentes de conteúdo, vem num único arquivo. Então acredito que o gabarito provável é correto, né? E esse fato de ser esse único arquivo é que vem aí esse conceito de container. 7.7. Que crueldade, aqui eu tenho que abrir um parênteses, né? Que crueldade com a gente, sabe? Vários outros cargos fizeram várias questões de Excel e de Word, e nós tivemos pra gente uma questão, né, de Microsoft Visio, falando do Draw, do LibreOffice, e uma outra questão falando sobre PowerPoint e Calc, as ferramentas que estatisticamente menos caem em concurso da Banca CESP. Mas vamos lá. A questão 67 fala do software Microsoft Visio para realizar um trabalho de gráficos, vetoriais e diagramação, no qual está instalado a plataforma BR Office, e fala que lá vai usar o Draw, que é exatamente aquilo que o Draw faz, né? Trabalhar com diagramação, trabalhar com fluxograma. Então o Draw e o Visio são ferramentas semelhantes. Então eu acredito que o gabarito provável dessa questão seja o correto. E a questão 78, essa mais tranquila, falando que o PowerPoint consegue abrir arquivo no formato ODP, tá? Que é um formato do Impress, mas que ele não conseguiria exportar ou salvar arquivos PowerPoint originais como arquivos ODP. Tá? E você já sabe muito bem que na altura, né, a partir da versão 2010 do PowerPoint, na verdade da 2007 com o Service Pack atualizado, você tem total retrocompatibilidade. O que um salva no outro formato, o que o outro salva também salva no formato do concorrente. Então, sim, se você for no PowerPoint e tentar salvar um arquivo, você vai conseguir salvar no formato ODP, mesmo que ele tenha sido originalmente concebido no formato PPTX. No máximo que pode acontecer ali são alguns pequenos problemas de incompatibilidade do conteúdo de uma ferramenta para outra.
Então acredito que o gabarito provável aqui é errado, porque sim, é possível exportar ou salvar arquivos como arquivos ODP. Legal? Então, com isso, eu encerro essa correção para a gente. Pô, vai depois no meu Instagram, me manda um direct, me diz aí se você realmente teve um bom desempenho, se você achou a prova difícil. Eu achei a prova difícil e o CESP estatisticamente pega pesado no concurso da Polícia Federal. E também meu Facebook profissional e o meu canal do YouTube que você está assistindo agora. Se você assistiu, gostou dessa correção e tem interesse em mais conteúdo de informática para concurso, não deixe de assinar também, tá? De se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Tudo bem? Gente, então agradeço a vocês que prestigiaram a correção. Se você está aguardando a correção de algum outro cargo, assim que eu tiver a prova, eu também vou colocando, eu também vou comentar essas questões dentro do possível, porque o nosso objetivo é acompanhar você realmente de fim a fim. Não é somente, vai lá e faz a prova. A gente quer corrigir. Se eventualmente, quando surgir o gabarito, a gente houver algum conflito de gabarito, a gente entender que cabe recurso, mesmo concordando com o gabarito da banca, a gente investigar um pouco mais, entender que cabe algum recurso, a gente também vai recorrer, porque o objetivo é realmente que você tenha o melhor desempenho nessa prova e um desempenho justo, né? Questões que passam a rasteira, questões com significado dúbio, elas não devem de forma alguma prejudicar a isonomia do certame. Sou o professor Vitor Dalton e agradeço demais a sua atenção.